E falei com o Senhor, Deus, quando surgiu a oportunidade para me estar indo, sendo ministrada, inclusive eu fiz também o curso, né, que eles preparam pessoas para estar também ajudando. Na minha igreja eu sou uma pessoa que está começando também a trabalhar, né, nessa área. Eu vejo assim até mesmo um propósito do Senhor em tudo que Ele permitiu, né, que foi uma das coisas que eu questionava sempre. Deus, aonde o Senhor estava? Né? E esse relacionamento, como o pastor Rogério disse, que a gente tem com o Senhor, realmente ele é afetado. Então, assim, não foi no ato da minha conversão, sabe? Foi realmente há muito pouco, há um ano e meio atrás, que realmente eu fui confrontada diante dessas situações. Então, eu vejo que o confronto é muito importante porque apesar de estar escrito na palavra de Deus, sabe, eu vejo como Davi ali quando pecou, né, com Betseba, enquanto o profeta Natan não foi ali, confrontou ele com o pecado dele, não houve arrependimento. E ao ver assim, eu acredito que Davi, ele, apesar de que o pecado foi muito explícito, né, contra os mandamentos que o Senhor havia dito, mas na consciência de Davi ele não havia pecado, né, contra o Senhor. Então, aquela pessoa que tem uma dependência emocional, ela depende de outras, né, como foi. Eu tive muito problema com a minha mãe, inclusive eu casei e ainda eu moro com a minha mãe, né, é algo que o Senhor tem trabalhado. O meu primeiro relacionamento foi totalmente dependente, né, eu namorei com um rapaz antes de eu me converter, porque o buraco é tão grande, então a primeira pessoa que fala assim, me dá uma flor, sabe, você acha assim, esse é o cara. Você está vulnerável a qualquer investimento contrário. Qualquer investimento. Então muitas pessoas, inclusive até constroem lares, né, relacionamentos, casamentos, justamente por essa falta essa lacuna, né? Isso, dessa falta de estrutura, né? Então assim, o pouco que recebe já é o bastante, sabe? Então, comigo foi dessa forma. E eu dependi muito desse rapaz ao ponto assim de chegar a se humilhar mesmo, sabe? Coisas que realmente você fala assim, mas não tem como uma pessoa fazer. Tem sim, sabe? A dependência emocional leva você a depender totalmente da pessoa. E isso gera um ciclo vicioso, né? Quando eu chego na igreja, que eu vejo ali um líder, né? Que eu começo a admirar, um homem, uma mulher de Deus e tudo, você vai começar a se aproximar. Foi o que aconteceu comigo também. Eu tive uma pessoa dentro da igreja que eu comecei a admirar demais e aí, né, o buraco, né, como se gritasse. Então, assim, eu comecei a me vestir, né, aquela dependência ligava todo dia. Então, assim, é um ciclo mesmo vicioso, né? Não é somente ali dentro da casa, com o pai ausente ou com a mãe, né, mas é em toda a vida, né? A pessoa, ela com certeza vai ter problemas. Ela depende do outro para conseguir continuar sobrevivendo. Exatamente. Né? Não só necessariamente uma questão sentimental entre um homem e uma mulher, ou filho ou pai, mas é uma dependência realmente para existir. Exatamente. Para existir. Por isso que afeta a identidade, porque a pessoa, ela coloca, ou seja, sem aquela pessoa eu não sou nada, eu não consigo viver. Eu não consigo ter projetos, sonhos se aquela pessoa não estiver comigo. Então, simplesmente ela se anula em detrimento da outra pessoa. Né? Então, por isso que hoje nós temos tantas jovens, lindas, bonitas, com potenciais incríveis, mas saem de um relacionamento no outro buscando aquela pessoa ideal. Só que esse ideal não existe. Não é? Enquanto que o Senhor não vir e preencher e curar isso, a pessoa sempre vai estar buscando. Muitas vezes alguns homens e mulheres mesmo que nos procuram, que querem que a sua vida sexual seja resolvida, que não consegue parar de trair o seu esposo ou vice-versa, seu cônjuge. Não é? E aí já tentou, já fez de tudo, mas muitas vezes o problema está lá atrás. Está lá atrás, porque a pessoa ela sai de um relacionamento, está no outro, buscando vários peitos de homens onde possa encostar a sua cabeça e achar que aquela pessoa é a solução. E não é. Não é. A gente vai se decepcionar, a gente vai perder muitas vezes coisas que a gente vai abrir mão. Eu vejo hoje pessoas que abrem mão de curso superior, abrem mão de empregos fantásticos, tudo por conta de situações não resolvidas no que diz respeito
uma imagem deturpada, no caso Pastor, dessa dependência. A gente sabe que essa dependência emocional, às vezes, você tem a pessoa para a qual você deve romper perto de você. A mãe não é viva, mas e quando a pessoa tem uma situação que não tem mais como se comunicar, inclusive, com a pessoa? Uma dependência emocional de alguém que já se foi, ou até de uma situação que é muito distante, não tem, alguém já casou e está com um elo ligado com uma pessoa lá do passado que não vale a pena voltar. Como que é tratado esse tema dessa forma? Aí nós temos que fazer o processo do famoso do enterro, né? Que nós queremos ainda fazer uma filmagem sobre isso e fazer uma ministração ao vivo para o pessoal poder conseguir liberar essa situação. Pessoas que já partiram e ainda nós estamos ligados a essas pessoas, a tendência é o quê? Se nós tínhamos aquela pessoa como alguém que supria as nossas carências e aquela pessoa morre, a tendência de nós morrermos também. Nós morremos. E quantas pessoas que chegam até nós tomando medicações pesadas, que aí já provoca muitas vezes depressões, pânico, fobias as mais diversas. Tem pessoas que não conseguem sair de casa. Aí a gente vai ver porque a mãe morreu há muito tempo e não conseguiu romper isso, ou seja, cortar, não é? Fazer esse corte emocional e espiritual da pessoa que partiu e a pessoa poder ser ligada a Deus. Então, quantas pessoas já perdeu o filho, perdeu a filha já não sei quanto tempo, mas não quer mais viver, morreu, como se então, ou seja, aquela criança ou aquela pessoa fosse Deus na vida dela. E isso, queridos, é muito sério. A Bíblia é muito clara a respeito disso. O Senhor diz, olha, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se alguém está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, então o problema é o quê? É um pecado de idolatria. E isso precisa ser quebrado. Por quê? Porque senão você não vai avançar na sua vida. Então, o que precisa ser feito? Você precisa definitivamente enterrar quem tem que ser enterrado, confessar, pedir perdão ao Senhor por ter colocado essa pessoa no trono da sua vida e pedir que o Senhor venha ocupar o trono que é dele na nossa vida. Ele não abre mão. Ele é o primeiro e não tem segundo lugar nem terceiro. O primeiro lugar é dele. Então, a gente praticamente chegou ao final. Antes da gente passar para ele no final, eu queria só fazer uma pergunta. Existem níveis de dependência emocional que eu poderia ter algumas orientações de como identificar isso? Existem. Não me lembro se são 3 ou 4 níveis, só não estou lembrando agora, eles são nominados. Eu posso trazer isso amanhã, claro. Não é? Então, assim, os níveis. Tem os níveis mais intermediários e até aquele nível mais agudo que a pessoa tira a sua própria vida em detrimento do outro. Não é? Então, que são os casos mais agudos de dependência emocional. Mas ela é perceptível. É perceptível. E a primeira coisa que a gente percebe, o mais básico... É uma pessoa que está em casa, por exemplo, quer saber se ela tem ou não. Quando a pessoa começa a falar mais do outro e menos de você. Quando começa a citar mais a outra pessoa, que o fulano, que o Betrano, que a fulano. Quando você começa a perceber que a pessoa fala demais do outro, essa pessoa está ocupando um lugar em destaque na sua vida. Agora, só para a gente esclarecer, por exemplo, casais já são casados. Qual que é o nível de dependência? Na verdade, não é nem dependência que é aceitável, eu acho que nenhum tipo de dependência. Mas o marido e a esposa, eles se completam e são ligados emocionalmente, né? Eles fazem uma aliança. Isso. Qual que é a relação saudável que deve existir para não se tornar dependência? Porque muita gente que está em casa pode pensar, será que eu sou dependente do meu marido ou da minha esposa? Quando existe um nível de insegurança muito grande, falta de confiança, ciúmes, está desequilibrado. Não é? Porque nós somos firmados numa aliança e que a essência é o amor. Então, se existe o amor é a essência, o amor me dá segurança. Que eu posso confiar no meu esposo, na minha esposa, e eu não tenho que ficar monitorando. Se eu tenho que ficar monitorando, existe alguma coisa aí descompensada. Talvez você que está aí no vídeo diz assim, mas meu esposo já me traiu, minha esposa já me traiu. Então como que eu posso voltar a confiar novamente? Ou seja, o perdão é a chave e o processo da confiança é um caminho a ser reconquistado. E isso acontece mesmo. Agora, quando existe uma relação uma aliança de amor, e o amor é a essência disso tudo, então existe confiança plena, eu posso saber que a minha esposa está bem, não está fazendo nada de errado e vice-versa, e a gente pode
caminhar em aliança. Muito bom. Né? Exatamente. Cláudia, a gente quer te agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma Obrigada, bênção, que você seja cada dia mais instrumento de Deus para outras pessoas e aquilo que você sofreu possa ser bênção na vida dos Amém. outros, Amém. através da graça de Deus restauradora. Amém? Amém. E também, pastor Rogério, a gente cortou um pouco de tempo para você fazer oração, vou pedir para você fazer uma oração então para o Edivaldo, que perdeu aquela sobrinha de 15 anos, e a Nidilene também de Resende, que ligou aqui pedindo uma oração para você orar, inclusive pelo filho dela, que está com a saúde muito debilitada. Certo? A gente já quer agradecer quem investe a gente, eu quero agradecer a coleção Fé, já que me investe, www.lojav.com. Você entra nesse site e você encontra camisas lindas como essa aqui. E eu agradeço a Bárbara Valente, que me veste hoje também. Muito obrigada, os contatos estão na tela. Muito obrigada, Bárbara Valente. E amanhã a gente se vê a partir das 9h30 da manhã, de novo aqui na Rede Super. A gente encerra o programa com a oração do pastor Rogério. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora pela ação sobrenatural do Teu Espírito, que possa alcançar agora, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão com sentimento de perda, o sentimento, ó Deus amado, de lutar com a enfermidade, ó Deus, que foi visto hoje a questão da dependência emocional. Nós clamamos agora, Senhor Deus, que o Senhor possa intervir de uma forma sobrenatural, na forma que só o Senhor sabe fazer. Tu és o Deus do consolo, Tu és o Deus da cura, Tu és o Senhor que continua fazendo milagres hoje. E eu te peço, Pai, faz um milagre. Faz um milagre, Deus, para aquele que está enfermo, para aquele que tem o diagnóstico, Deus, que é talvez o mais penoso. O Senhor é o Deus que pode, nesta hora, tocar, visitar aquele que está, ó Deus amado, em um hospital, num leito. O Senhor possa visitar aquele que está, ó Deus, numa penitenciária. O Senhor possa visitar aquele que está sentindo-se só, aquele que perdeu e acha que jamais vai poder ter novamente. Senhor, nós desde já te agradecemos, porque estamos orando a um Deus fiel, o Deus Emanuel. Nós te agradecemos por este momento e pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe.